Economia no programa Encontro Marcado, participação do economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo. Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, a previdência privada, né? É um complemento de uma renda para dar uma tranquilidade no futuro, de repente está rendendo menos que a CDI, que talvez seja uma das aplicações que mais é procurada pelos brasileiros. Existe uma explicação para isso, Paulo? Márcio, a previdência privada é algo que é muito importante para a economia, para que as pessoas tenham um rendimento no futuro, né, quando elas já se aposentam, complementar à previdência pública. Né? A previdência pública tem um limite. Você pode acumular recursos na previdência privada, que pode ser de dois modelos, um que a gente chama de VGBL e outro de PGBL. Qualquer hora a gente fala a respeito disso daí também. Por que ele está dando menos do que uma aplicação financeira baseada na CDI? O que é CDI? CDI chama-se Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros que os bancos cobram entre si quando um empresta dinheiro para o outro por um dia. Isso daí acontece, é uma operação normal, porque os bancos, todo final de dia, eles têm que fechar o caixa. Então, vamos supor, um grande banco que nem o Bradesco emprestou mais dinheiro do que entrou naquele dia, e o Itaú, ao contrário, né? Recebeu mais dinheiro do que emprestou. Então, eles têm que equalizar o caixa, então um pode emprestar dinheiro para o outro, e eles fazem isso a uma taxa de juros que chama CDI. Então, ela serve como referência das aplicações financeiras como um todo. Ela está sempre muito próximo de uma taxa chamada Selic, que é aquela taxa básica da economia utilizada para você emprestar dinheiro para o governo. É a principal taxa da economia, que Selic significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. Por que está acontecendo? A previdência privada está dando menos, em muitos casos, né, do que se você colocasse numa aplicação financeira comum. Isso está acontecendo porque eles não aplicam somente em títulos baseados em juros. Então veja bem, como é que você ganha o rendimento de uma aplicação financeira? Se ela for renda fixa, em geral você vai ganhar de juros. Então quando você coloca dinheiro, por exemplo, na cadeira de poupança, para ficar uma coisa bem simples, a cadeira de poupança, ela pega o seu dinheiro, né, você colocou lá no banco, ela pega o seu dinheiro e empresta para alguém que vai construir uma residência. Então os recursos da poupança são emprestados para quem vai construir uma casa. Existe uma relação entre as duas coisas, entre a taxa de juros que você está pagando e a que você está recebendo. Então, se a cadeia de poupança aumentar a taxa de juros, quem está construindo a casa, quem fez o empréstimo imobiliário, vai pagar mais caro também. Mas é juros, né? É contrato fechado. As previdências privadas, elas não investem somente em juros, ou seja, em títulos do governo, em CDB, que é um outro tipo de aplicação financeira. Eles investem também em renda variável. Isso daí por uma questão de lei. Eles investem em empresas, eles se tornam sócios de empresas, porque a renda variável, ela possibilita você comprar ações de uma empresa que você tem um rendimento superior à inflação no longo prazo. Então, no curto prazo, pode acontecer que você aplique em renda variável, em ações de uma empresa, por exemplo, R$10.000, e daqui a um mês você tenha R$9.500, R$9.000. As ações perderam valor. E a previdência privada aplica parte dos recursos que você coloca lá também em renda variável por força de lei. E, na verdade, isso é uma coisa correta, porque no longo prazo o rendimento é sempre superior a CDI. Então, o que vem acontecendo no momento é que nós estamos vivendo um momento turbulento pelo mundo, as ações estão caindo muito, a renda variável está perdendo valor. Isso tem um pouco a ver até com as tensões geopolíticas pelo mundo, né? Nós estamos saindo ainda de uma pandemia, então tudo isso daí tem efeito sobre a renda variável, porque a renda variável está muito ligada com a expectativa que se tem em relação ao futuro das empresas, se elas vão dar lucro ou não. O que eu posso dizer, né, é que as pessoas tenham paciência em aplicações que tenham na Previdência, tanto o VGBL como o VGBL. O rendimento pode até ser negativo. O Márcio falou aí rendimento abaixo da CDI, mas ele pode ser até negativo, ou seja, não aumentar um valor de um mês para o outro, pode até diminuir, mas o negócio é deixar o dinheiro lá. É deixar o dinheiro quietinho lá para que ele se recupere em médio e longo prazo. Porque essa que é a ideia da previdência privada. É você guardar dinheiro para um futuro distante, né? Distante que eu digo, pelo menos uns 8 anos. Né? Inclusive isso tem a ver com a tributação da Previdência também. Para que essas aplicações escolhidas pelos gestores da Previdência sejam realmente certeiras.
Para se ter uma ideia, né, só para falar de uma previdência privada, que é a do Banco do Brasil, eles investem em empresas como a Embraer, por exemplo. Isso aí, a gente viu aí o que aconteceu, né, com a pandemia, a dificuldade que se teve de vender aviões, só que agora a empresa está se recuperando muito bem. Então é importante, né? É importante que se tenha visão de longo prazo quando você pensa em previdência. No curto prazo pode ser que se assuste um pouco, mas em geral as aplicações de previdência são aplicações não somente seguras, como também com um rendimento bastante atraente. Então é isso que eu coloco, né? Para as pessoas terem paciência e manterem o dinheiro que têm aplicado em previdência até que esse valor se recupere. Outra coisa, outra dica que eu coloco para todos é que as previdências elas têm portabilidade. Você pode tirar dinheiro da previdência de um banco ou de um gestor e colocar em outro que está trabalhando melhor, que está conseguindo uma rentabilidade maior também. Né? Tem que tomar cuidado ao fazer isso daí, porque você pode ter um custo quando se faz isso, mas é possível você mudar de um lugar para o outro, com menor taxa de administração, por exemplo, e você ter algumas vantagens. De um modo geral, nós estamos com dificuldades por conta da instabilidade mundial e da queda da bolsa de valores do mundo como um todo. Só para finalizar, aqui no Brasil caiu quase 11%, um pouco mais de 11% em junho desse ano, a bolsa de valores, junho de 2022. É isso aí.